Olá pessoal, somos alunos do terceiro ano, eu me chamo Samiri. Chamo Raíssa. Então, hoje a gente vai abordar o tema esporte, estamos aqui com dois convidados, o Marcos e a Carol. A gente vai conhecer um pouco sobre eles. Então, Marcos, conta um pouco pra gente sobre você. Meu nome é Marcos Cordeiro Brilhante, conhecido por Marcroz. Sou morador da cidade Nova Timboteua e sou praticante de artes marciais, lutador e também praticante de outras atividades físicas. Sou profissional de MMA, praticante de outras modalidades como Jiu-Jitsu e Muay Thai e atualmente também sou professor e faço parte da equipe Super-Heróis, Nova Timboteua. Nossa, muito legal. Então, Carol, a gente quer saber um pouco sobre você. Conta um pouco pra gente, para as pessoas te conhecerem. Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina, mais conhecida como Carol. Tenho 17 anos, sou praticante de artes marciais na modalidade de Jiu-Jitsu, Muay Thai e MMA. Entrei no esporte desde os meus 11 anos, já vai fazer 7 anos que estou nessa carreira de atleta, de competidora e pretendo seguir nessa carreira, me tornar algo grande, conhecida e conquistar vários títulos. Então, Marcos, eu quero saber como surgiu o nome Marcroz, que é tão conhecido. Certo. Quando eu ainda era adolescente, eu praticava outras atividades físicas, eu gostava de fazer outros esportes, experimentei muitos esportes antes de conhecer as artes marciais, e um desses esportes que eu pratiquei foi o ciclismo. Primeiramente no mountain bike e no downhill, são outras categorias de ciclismo, e uma dessas categorias que eu pratiquei é chamada de bicicross. E um belo dia, antes de uma corrida, todo mundo tinha seu pseudônimo, seu apelido, e alguém me chamou de Marcos e o outro me chamou de Menino da Croix. Aí, naquela hora, veio aquele nome na minha cabeça de Marcos da Croix. E para resumir, para juntar os dois nomes, eu escrevi na minha camisa Marcroz. E desde então, 25 anos atrás, eu creio que foi ali pelos 12, 13, 14 anos, ficou Marcroz. E em muitos locais que eu convivo, academia, até no meio social mesmo, ninguém sabe meu nome real, é só Marcroz. É verdade, eu acho que todo mundo aqui pensa que o seu nome de nascimento é Marcroz, porque é conhecido só por Marcroz. Quando fala Marcos, ninguém sabe. Certo. Então, Carol, vou fazer uma pergunta para você. O que te motivou a fazer o que faz? Bem, desde criança, o esporte não foi algo que eu imaginava. Eu gostava muito de competição, brincadeiras que envolviam competição, como queimada, bandeirinha, tacubol, essas brincadeiras de rua. Mas nunca tinha encontrado um esporte que eu me identificasse. E através da minha mãe, que buscava lutar contra a obesidade, ela encontrou a Academia Super-Herói, que aí ela começou a frequentar e eu acompanhava ela nos treinos. E um certo dia que a gente foi para a academia, estava tendo treino de jiu-jitsu. E eu fiquei observando e aquelas dinâmicas, queda, aquele negócio lá em cima do tatame, as pessoas conversando e treinando, me encantou. Eu encontrei algo que eu me identificasse. Depois que eu comecei a frequentar mais, fui mais observando, procurando mais saber sobre o esporte, eu vi que era o que eu gostava. Foi algo que eu estava me identificando. Tá. Quando você começou a treinar, quais eram as suas expectativas? Como eu disse, o esporte não foi algo que eu busquei, assim, né? Que eu imaginava desde criança. E quando eu fui convidada para
treinar o jiu-jitsu, fui mais só por diversão, só para me distrair, porque quando eu comecei a treinar realmente jiu-jitsu, eu tinha 11 anos e naquela época eu já não tinha mais brincadeiras de rua. Até meus 8 anos eu ainda brincava bastante na rua, essas coisas, mas meus 11 anos, no local onde eu morava, já não tinha mais essas coisas, então eu era bem sozinha. E quando eu encontrei o jiu-jitsu, que tinha várias pessoas no local, conversando, meninos e meninas, aí me fez gostar daquilo para me sair, para me fazer novas amizades, já que eu era muito sozinha. Tá, agora entrando dentro do assunto relacionado ao esporte mesmo, eu quero saber se o senhor acha que existe uma diferença em relação ao patrocínio tanto masculino quanto feminino. Tá. Eu gostaria de, antes de entrar nesse assunto de esporte, eu colocar um ponto de vista sobre o que significa esporte para mim, tá? Eu pratico o esporte minha vida inteira, só que o esporte, depois que eu conheci as artes marciais, ele mudou de conceito. O conceito é o que transforma uma coisa em outra coisa. Vamos lá. Nós temos aqui na nossa região a tradição do futebol. As pessoas vão para o campo e jogam bola. Para mim, o que elas estão fazendo lá é participar de um jogo, não é esporte. Esporte, para algo se transformar em esporte, pode ser uma disputa de par ou ímpar, pode ser uma queimada ou qualquer outra brincadeira. Para se transformar em esporte, precisa que tenha-se duas coisas muito básicas. Primeiro, um regimento, uma regra escrita, e que essa regra ela seja manipulada por uma instituição. Quando a regra está escrita e manipulada por uma instituição, é esporte. Qualquer outra coisa é um jogo, é uma brincadeira. Nós temos hoje, muito tradicionalmente falando, um jogo de celular chamado Free Fire. É jogo ou é esporte? É esporte, tem campeonatos, tem competições e tem regras, é esporte. Pode ser futebol, vai lá para o interior, um grupo de pessoas se reúne, tem um time de um lado, um time do outro, não tem uma instituição regendo as regras, não é esporte, é um jogo, é uma brincadeira, tem um certo motivo para ter aquilo, o motivo é diversão. Então, quando há uma instituição que a gente chama de confederação ou de federação internacional, se passa a ser esporte, qualquer jogo passa a ser esporte, certo? Do meu ponto de vista, existe diferença entre como conseguir patrocínio para homens e para mulheres? Existe sim essa diferença, tá? Agora, eu não considero que é melhor para homens e nem para mulheres, tá? O homem, a sociedade por si, ela já entende que o homem ele é mais esportista, por nós vivemos numa sociedade preconceituosa, onde a mulher é tida como sexo frágil e o homem o guiador, ele que controla a situação, tudo bem. Mas quando se trata também de um ponto de vista de facilidade, uma mulher tem muito mais facilidade para chegar num local e conseguir, por se comunicar melhor e, abre aspas, por ser mulher, tá? Por ter beleza, por ter mais desencanto em falar e esse tipo de situação. Então, quando o homem chega, a timidez do homem faz com que ele seja mais curto e mais grosso. E a mulher mais delicada, sabe como conquistar aquilo que ela busca. Então, eu não acredito que seja muito disparidade. É mais fácil para o homem, é mais difícil para a mulher. Não, é diferente como um homem consegue e como uma mulher consegue. Agora sim, isso é muito certeza de que se um homem tivesse o mesmo equilíbrio de uma mulher, vão lá os dois, vai chegar lá e ninguém vai falar nada, só pela aparência física. Provavelmente, o dono do estabelecimento ia querer patrocinar primeiro o homem e depois a mulher. Mas isso é uma regra da sociedade, não queremos dizer que a mulher vai conseguir mais fácil que o homem ou que o homem vai conseguir mais fácil. Provavelmente a sociedade ela tende a ver o homem como mais atlético, mais esportista, né? Mas aqui na nossa sociedade, na nossa comunidade, no estado do Pará, Nova Timóteo, se nós formos ver, é muito paridade, é muito equilibrado esse tema. É tão fácil para um homem quanto para a mulher, ou melhor dizendo, é tão difícil para o homem quanto para a mulher conseguir patrocínio, por nós não termos uma tradição esportiva. Entendi. Se eu falar um pouco do futebol, eu queria falar, tipo assim, quando a gente fala de esporte, as pessoas lembram logo do futebol. Parece que quando fala de esporte, está falando só futebol. E a gente sabe que o esporte não é só futebol, o esporte... Tem vários tipos de esporte, né? Sim.
Tá, então eu quero entrar agora dentro de um tema sobre tecnologia, em questão do avanço dela. A gente sabe que muitos jovens hoje não saem de casa, estão em casa jogando e tal. Eu gostaria da sua opinião, isso influencia os jovens no esporte? Seria um assunto muito delicado, a gente tocar nisso, a gente ia passar aqui horas falando só sobre o assunto. A tecnologia, ela ajuda ou atrapalha no esporte? Ela ajuda. No meu consentimento, ela ajuda e ajuda muito. Isso melhorou, o uso da tecnologia melhorou o esporte ou piorou? Melhorou demais. Só por entender, nós somos praticantes de artes marciais. Quando eu iniciei nas artes marciais, era muito difícil conseguir material para se treinar, por eu não ter um professor. E por esse ato de eu não ter um professor, eu buscava muito conteúdo na internet. Tá? Então, hoje em dia, fica-se muito mais fácil se conseguir informação, se conseguir técnicas, se conseguir conteúdos e estudos sobre qualquer esporte. Tá? Você consegue acompanhar hoje a vida de um profissional, os treinos, como treinar. É muito mais fácil buscar esse conteúdo através da tecnologia. E um outro assunto foi o que eu toquei agora há pouco. Por exemplo, hoje nós temos muitos esportes baseados em questões tecnológicas, como os jogos digitais, né? os esportes. Esses jogos, eles trouxeram um público que era descartado do mundo dos esportes. Por exemplo, tem uma pessoa que é sedentária, que não gosta de fazer atividade física. Ela pode praticar um esporte hoje em dia. Ela pode estar numa cadeira e passar 24 horas sentado naquela cadeira jogando. É um esporte. Tá? Então, as pessoas entendem que uma pessoa está o dia todo dentro de casa. Claro, ela tem que se dedicar a isso. Então, por ela praticar um esporte digital que ela não se movimente, as pessoas entendem que ela não está praticando esporte, e sim, é um esporte. Como eu disse, esporte é um jogo, pode ser digital ou físico, desde que ele tenha uma instituição que rege as regras, é um esporte. E esse público ele sempre foi esquecido. Muitas pessoas do passado não conseguiam fazer um esporte por não gostarem de fazer atividade física. Sim, é muito agradável você, ou melhor, é muito saudável você fazer uma atividade, um esporte que precise de um esforço físico. Mas tem pessoas que, por si só, pela sua criação, pela sua cultura, não querem fazer esse esforço físico. E os jogos eletrônicos, através da tecnologia, facilitam essa prática esportiva desse público que não quer fazer um esforço físico. Entendi. Vamos voltar um pouco agora para Carol. O que mais te surpreendeu quando você começou a treinar, praticar o esporte? Bem, quando eu conheci o esporte, as artes marciais, no começo eu tinha medo de me machucar, achava que eu não era capaz de praticar aquele esporte por conta do corpo. Achava que só pessoas fortes, grandes, poderiam praticar aquele esporte. E o que mais me surpreendeu após entrar nas artes marciais foi entender que, mesmo a gente não tendo força suficiente para ganhar daquelas certas pessoas, ou altura, essas coisas que a gente pensa que somos inferior, e no esporte, nas artes marciais, ensina que se a gente persistir bastante em certas coisas, como no jiu-jitsu, em certas posições, repetir bastante, a gente pode alcançar nossos objetivos, mesmo pensando que a gente não é capaz. Então, o que me surpreendeu bastante e que me ensinou foi, mesmo que tendo vários desafios, a gente é capaz de alcançar algo que a gente pensa que não é possível. Sim. Conta um pouco pra gente como funciona a sua rotina diária. Como eu ainda estudo, ainda tenho a minha vida no estudo e também tenho minha responsabilidade no esporte, é bem corrida. De manhã eu acordo, vou para a escola e saio meio-dia. E ao sair da escola já vou direto para a academia treinar.
Aí já fico das 12 até 2h30. Aí o intervalo que tem de um treino para o outro é que eu faço minhas atividades de escola ou tarefas de casa. E das 4 horas até 8h30 eu passo na academia. Depois que eu resolvo minhas coisas da escola e de casa, eu vou para academia até 8h30. Aí eu volto para casa, janto e vou dormir. A minha semana todinha é essa mesma rotina. Aí em certos finais de semana que tem competições, eventos, essas coisas. A sua rotina te afeta de alguma forma a escola, tarefas, demais, algo relacionado à escola? Se afeta? Indiretamente, sim. Principalmente quando está em época de competição, que a gente tem que treinar mais forte, se dedicar mais e o corpo acaba ficando cansado, a mente. Então, no outro dia que vai para a escola, que a gente precisa ter mais atenção na aula, a gente acaba se distraindo, fica com sono, o corpo exausto e não consegue se concentrar direito nas aulas. Falando nisso que a Carol tocou no assunto de rotina, essas coisas, o senhor como professor, o senhor acha que esses desafios enfrentados pelos atletas desequilibra eles nas suas obrigações acadêmicas ou em casa mesmo? É uma pergunta, sim, afeta. É muito comprovado que sim, se você tem duas obrigações distintas em um local diferente, uma vai afetar na outra. Agora, que não dá para fazer, isso não pode ser afirmado, dá para ser feito. As dificuldades vão existir em qualquer área, em qualquer esporte, em qualquer atividade. Se você é estudante e você trabalha ou tem outra função em qualquer outra atividade, como um trabalho propriamente dito, ou uma outra função, participa de um grupo, por exemplo, da igreja, da sua comunidade, você participa de um grupo de jovens, se você participa de um grupo de desenvolvimento, esses grupos culturais da sua cidade, uma coisa vai influenciar na outra com toda certeza, tá? Agora, se vai influenciar para mal ou para bem, isso vai depender de você. Nossas vidas são feitas de escolhas, tá? Nós temos que saber qual área nós queremos investir mais tempos e menos tempos. Então, se você quer investir em algo que você gosta mais, que você tem amor, tem paixão, você vai dedicar mais tempo por aquilo. E aquela outra coisa, que é o estudo no qual você fala, você vai ter que fazer um interesse, vai ter que dedicar muito mais tempo, ou seja, muito mais interesse, fazer um esforço maior para em menos tempo você conseguir aquilo que você almeja. A escola a gente sabe que é uma obrigação, agora entrando num ponto de vista mais apolítico ou político, a nossa cultura brasileira ela é muito influenciada pela cultura americana e a cultura americana dos Estados Unidos. Nós sabemos que nesses países mais desenvolvidos, a prática esportiva ela faz parte do contexto escolar. Ela é obrigatória, ela é uma matéria obrigatória na rotina de todos os alunos que escolhem uma prática esportiva no começo do ensino médio e isso vai por toda a vida até a formação. Certo? Lá, isso faz parte. E nós, brasileiros, nós temos o contexto de puxar a vida dos americanos para a nossa vida. Mas lá faz parte do contexto, então é mais fácil para eles. E como isso é mais difícil, e de fato é mais difícil para o brasileiro, pelo esporte não fazer parte de um contexto escolar, as escolas, 90% das escolas brasileiras não têm a prática esportiva dentro da escola, não é oferecido gratuitamente, as pessoas tendem a colocar isso como dificuldade. Mas sim, tem opção de um aluno, de um estudante praticar atividade física? Sim, o Brasil é um país muito colonizado por esportes. E tem como você buscar isso em outros locais, até gratuitamente, como a nossa equipe de Nova Timóteo Esportiva, ela tem um projeto social, e sim, um aluno da escola, ele consegue dividir esse tempo de escola com um tempo
de prática esportiva. Com certeza, sim, dá para dividir e não atrapalha. A prática esportiva não atrapalha no contexto de prática esportiva. Dá para assimilar, sim, a escola e a prática esportiva. Mas, claro, se eu fosse falar politicamente, eu gostaria que as escolas públicas tivessem uma prática esportiva obrigatória, né, para essas pessoas terem acesso e conhecimento ao esporte ainda dentro do ensino médio, para que eles tivessem acesso gratuito, no caso. Eu queria saber como o esporte pode ser uma ferramenta eficaz de prevenção de comportamentos prejudiciais, como uso de drogas, envolvimento de atividades ilícitas entre os jovens. O esporte ele sempre foi usado como mecânica ou como ferramenta para a formação de pessoas para a sociedade. Desde muitos anos, quando se comete algum tipo de crime na adolescência, por aquele jovem não poder ser preso em um local junto com outros presos comuns, como em uma cela, geralmente um juiz, um promotor ou alguém da justiça tende a dar um castigo para um jovem, que é a prática de uma atividade física esportiva, para que seja coletado ali a formação de um cidadão. Vamos trazer isso para o contexto da pergunta. Como que o esporte pode ser usado para melhorar o âmbito da vida de um jovem, para que ele não tenha acesso ao mundo do crime ou ao mundo das drogas? Vou começar dando um exemplo. Um jovem que faz uso constante, aos finais de semana, de álcool, que é uma droga mais comum na nossa região. O álcool é uma bebida que te limita a um desempenho. Que tipo de limitações? Você vai para uma festa no final de semana, você bebe e fica porre. No outro dia, você está muito limitado, com a famosa ressaca. Você não tem aquele mesmo desempenho. Se você beber no domingo, na segunda-feira, você não vai conseguir treinar em alta intensidade, que é um praticante esportista que ele precisa. Imagina se eu e a Carol vamos competir na segunda-feira, ou na terça, ou no próximo final de semana. Vamos dizer que nós temos 7 dias para treinar. Eu bebo num sábado e a Carol não bebe. Na segunda-feira, quando eu for treinar, eu vou estar muito limitado nos meus treinos. Eu não vou conseguir desenvolver um nível de treino que suba o meu nível de treinamento, que aumente a minha força física ou minha força muscular. Eu vou estar limitado nos meus treinos. A Carol vai treinar muito mais forte que eu. Quando chegar no final da semana, provavelmente o treino que ela fez mais forte vai aumentar o nível esportivo dela. E o meu vai ser limitado. Então o álcool, ele limita muito o álcool, ou qualquer uma outra droga mais comum, como maconha, cocaína e outras drogas básicas. Então, o uso de drogas e o uso de... não dá para dizer que o uso, mas a prática de criminalidades, como uma pessoa que comete, por acaso, assalto, uma pessoa que briga na rua. Uma pessoa que briga na rua vai se machucar, não vai conseguir treinar em alta intensidade. Uma pessoa que comete pequenos furtos, como assalto, roubo de celular, essa pessoa não pode estar em locais para treinar, né? Então, todas esses pequenos delitos, ou esse pequeno uso de algumas drogas, limitam uma pessoa a praticar uma atividade física, um esporte em alta intensidade. E essa prática limitada não vai deixar que aquela pessoa desenvolva no mundo dos esportes. Então, sim, o esporte, desde sempre, ele vem sendo usado para a formação de jovens, de cidadãos e de esportistas, porque ele limita com que a pessoa que pratica aquilo pratique aquelas outras coisas ilícitas, como o uso de drogas e como crime. Então, ela está meio que limitada pela própria sociedade, ela já está limitada a não fazer coisas erradas, porque as coisas erradas que ela for fazer vai limitar ela no mundo do esporte. Então, se ela quiser algum dia almejar ser um vencedor, um campeão, um atleta de alto rendimento, ela vai ter que se afastar desse mundo da criminalidade ou do mundo do uso das drogas. Agora voltando para a Carol novamente, qual a parte mais difícil de ser atleta? Bem, todos
todos os dias sempre tem algo difícil a se enfrentar na vida de um atleta, principalmente no processo de perca de peso, quando tem uma luta marcada, porque tem regras e a gente tem que cumprir com essas regras. E a gente tá ligado a uma categoria e a gente tem que bater o peso daquela categoria. E a gente passa por um processo de perca de peso, muitas das vezes deixando de comer algo que a gente queira naquele momento, que a gente goste. E também, durante os treinos, tipo, lutas de Muay Thai, que envolve soco, chute, lidar todos os dias com as dores que a gente sofre durante os treinos, como um chute forte na perna, um soco na barriga, que falta o ar. Então, esses são os principais desafios que os atletas têm. E principalmente as dores psicológicas, quando a gente vai para uma determinada competição e acredita que vai com aquela vontade e acredita que vai ser campeã, e quando chega na hora acontece algo que você não trouxe a vitória para casa, e afeta muito se o psicológico não estiver preparado para isso. De onde surgiu a paixão pelo esporte? Como eu disse no início, o esporte não foi algo que eu busquei, que eu imaginava desde criança. Aconteceu por acaso, vamos dizer assim, por acaso que eu conheci o jiu-jitsu, que foi quando eu fui para a academia acompanhar minha mãe e estava tendo um treino. Depois que eu conheci o esporte, que eu tive minhas aulas iniciais, onde eu aprendi os básicos da luta, me encantou, me fez gostar do esporte, mas o que me fez ter a paixão pelo esporte foi pelos ensinamentos que eles nos proporcionam, como não desistir, mesmo que pareça impossível algo que você queira, persistência, lidar com dores, com sofrimentos, ser forte. Isso foi algo que fez eu me apaixonar pelo esporte, até mesmo pela minha mãe, porque ela conheceu a academia primeiro que eu, fez as lutas, e eu via que aquele local que ela frequentava fazia bem para ela. Logo depois que ela entendeu, que ela decidiu ser atleta, que os ensinamentos que o esporte passava para ela me tornou forte, e eu queria aquilo para minha vida. Aconteceu coisas difíceis na vida dela, que para muitas pessoas parecia que era impossível, que se acontecesse certas coisas, parece que acabava a vida. E mesmo assim ela conseguiu enfrentar os desafios dela, os problemas, sem desistir, sem deixar de fazer o que gostava, sem desanimar, até mesmo entrar em depressão por conta do que aconteceu. Então, quando eu vi que ela aprendeu com isso no esporte, que foi o que me fez querer mais estar nesse esporte, frequentar mais e me dedicar mais. Então, resumindo tudo, pela pergunta que ela fez, pela minha paixão, é isso, pelos ensinamentos que o esporte nos ensina. Mas isso é muito legal, porque Nos traz, é muito legal porque as pessoas têm uma ideia muito errada do esporte em relação que o esporte é só soco. Ainda mais o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é agarração e Muay Thai soco. Muay Thai é só soco. E na verdade não. Para quem pratica, vê que o esporte, as artes marciais, elas são um refúgio, são um modo de aprendizagem que ajuda muitas pessoas, ainda mais na fase difícil dela. Tá, então, Marcrois, quero saber como os jovens podem usar o esporte como uma plataforma para conscientização social e mudança, especialmente questão como inclusão de gênero e igualdade. Certo.
Eu vou pegar um gancho da pergunta anterior com a resposta da Carol com essa próxima pergunta. Artes marciais, que é um tema que nós estamos lidando dentro do contexto esportivo, a arte marcial ela foi pensada no início para ser algo tipo uma religião. Então, como era pensada a arte marcial? A arte marcial eram regras da sociedade para formar cidadãos, para formar pessoas, para uma sociedade onde as pessoas vivessem melhor. Então, não existia no começo, no termo arte marcial, não existia soco, chute, estrangulamento, imobilização, não tinha nada disso. Arte marcial significa um conjunto de regras onde um grupo de pessoas vai seguir para ser uma sociedade melhor. Você não deve matar, você não deve roubar, você não deve brigar, esse tipo de coisas. Quando essas regras começaram a se desenvolver, as pessoas começaram a perder o interesse por esse conjunto de regras. As pessoas queriam brigar, queriam matar e queriam fazer coisas erradas. As pessoas que desenvolveram essas regras das artes marciais, elas queriam atrair outras pessoas. E para atrair outras pessoas, tinha que dar algo que elas gostassem. E aí foi colocado esses termos de ensinar as pessoas mecânicas que facilitasse a vida delas esportivamente. E essas mecânicas são essas de golpes, estrangulamentos e socos e chutes, que facilita com que o praticante da arte marcial se torne fisicamente e psicologicamente mais forte. Só aí, pensando por esse lado de que o seu corpo, a sua mente vai se tornar mais forte, já é essa própria ferramenta para que os jovens consigam se tornar mais fortes dentro de uma sociedade, dentro desse contexto. Um dos contextos que você falou, dentro de um contexto onde a arte marcial vai ser usada, o esporte, né? A arte marcial não, mas o esporte vai ser usado como uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta para que melhore a vida de uma pessoa, ou no caso de um jovem, essa ferramenta, basicamente, ela já vem dos princípios das artes marciais ou até da prática esportiva, tá? Eu falei ainda agora há pouco que para um praticante esportista ter alto nível ou um nível melhor do que os demais, ele não pode ter consumo de drogas e nem praticar crimes. Isso já melhora muito a vida de uma pessoa que não pratica crimes e não faz o consumo de droga. Ela já é vista como uma pessoa melhor dentro da sociedade. E tendo a formação esportiva e também das artes marciais, vamos incluir aqui, que tem aquela formação de transformar uma pessoa, um jovem, num cidadão melhor. Essas exigências, ela inclui e faz se fortalecer o corpo e a mente. Agora, falando de inclusão de gênero, por ser algo muito delicado, um assunto que a nossa sociedade debate hoje, o assunto inclusão de gênero, que não seria algo em torno de o homem e da mulher, mas seria, sim, algo a ser falado que as práticas, os costumes da nossa sociedade. Então, os costumes que são feitos pelas mulheres e os costumes que são feitos pelos homens, tá bom? Um costume da mulher, um exemplo é um costume natural da nossa sociedade que quem cuida de um recém-nascido, de um filho recém-nascido, é a mulher. Então, se nós fôssemos falar de inclusão de gênero, esse seria do gênero feminino. Tende-se a nossa sociedade a entender que praticar luta, soco, chute, porrada, onde vai ter sangue, onde vai duas pessoas querendo se machucar, a nossa sociedade já entende que é algo do homem, por ter mais força física, por entender, a nossa sociedade entende que o homem é mais forte, né? Mas eu creio que dentro do contexto social, por uma sociedade moderna, a mulher em si, ela já não enxerga mais esse lado onde o homem é mais forte, tá? A sociedade em si enxerga isso. Uma das ferramentas usadas para enxergar que o homem é mais forte é o preconceito. Mas as mulheres em si, eu não vejo mais essa possibilidade das mulheres enxergar o homem como sendo mais forte. Então, esse empoderamento que se fala atualmente, onde as mulheres querem se colocar em locais que os homens se colocam, coloca a mulher muito próximo do equilíbrio de um homem. Então, tudo que um homem busca atualmente,
uma mulher busca. E essas ferramentas, as políticas de hoje em dia, elas aproximam muito, dentro do esporte, o homem da mulher. A mulher que pratica esporte, ela vai sempre ser induzida a enxergar sendo mais forte. Tá? Então, o esporte, ele tenta mostrar isso para ambos os sexos, numa divisão de gênero aí, que tanto se você pratica um esporte que seja do gênero masculino ou do gênero feminino, a política dentro desse esporte vai ser a mesma. O homem é igual à mulher. Os dois têm a mesma força e conseguem as mesmas coisas. Então, o esporte, ele ensina isso naturalmente, de que o homem é igual à mulher, que os dois conseguem fazer as mesmas coisas. Em relação ao financeiro, você recebe ajuda, patrocínio? Se isso é mais difícil por você ser mulher. Bem, vai fazer 7 anos que eu tô nessa vida de atleta e até hoje não fechei patrocínio por nenhuma empresa ou prefeitura ou algo do tipo. Sempre que eu fui participar das competições, mas com ajuda, com apoio, pedindo para uma pessoa, para outra e nos mercados. Sempre foi assim, até hoje, né? Creio que daqui para frente isso possa mudar, possa mudar, por eu crescer mais no esporte, ter mais reconhecimento e possa que aconteça de eu fechar um patrocínio com empresa ou mesmo com prefeitura. E para você, qual foi o campeonato que marcou sua vida? Todos os campeonatos que eu participei, todos foram importantes. Sempre aconteceu algo diferente. Sempre teve algo que me marcou. Mas o que mais me marcou até hoje foi o Campeonato Brasileiro, que eu fui para outro estado, que é o que eu queria quando eu entrei. Quando eu decidi ser atleta, eu queria viajar para competir em outros campeonatos, não só aqui da região. E lá que eu vivi uma realidade totalmente diferente do que eu sou acostumada. Ver pessoas que eu sigo nas redes sociais, ver pessoalmente o clima, a vibração do campeonato, mesmo que eu não tenha trago a vitória, não tenha sido campeão, mas eu trouxe muito aprendizado de lá. E recentemente eu participei do Campeonato Paraense de Jiu-Jitsu e foi um campeonato que me marcou bastante, pois quando eu comecei a ser atleta, que eu entendi mais sobre isso, eu tinha vontade e eu queria sentir como eu queria me testar. Não foi isso. Recentemente, eu queria ver se eu conseguia lidar com o cansaço. Se eu, mesmo muito cansada, eu conseguiria executar o que eu sei. E ultimamente eu fui para um campeonato e fiz 4 lutas num dia, sendo que eu fui para a final com uma adversária muito boa, uma adversária que eu já queria ganhar há muito tempo dela, mas infelizmente não deu. Mas eu aprendi muito nesse campeonato, que mesmo muito cansada, com aquela sensação de estar sem as pernas, os braços pesando 100 quilos, e eu consegui ir lá executar e fazer uma boa luta, mas o nosso adversário quer a mesma coisa, sempre quer ganhar, né? E o que está com mais vontade ou com a técnica superior traz a vitória. Mas todos os campeonatos são marcantes na nossa vida, sempre acontece algo diferente. Sensação boa, né? Minha amiga, ela. Tá bom, aproveitando esse gancho que tá falando sobre campeonato, adversário, eu quero saber você ser seu maior adversário. Não tem como falar de uma pessoa específica, porque todos os eventos que eu vou e que eu sei com quem eu vou lutar, eu sempre vou com o pensamento que vai ser meu maior adversário, que eu tenho que ir com a mesma vontade
me dedicar mais, mesmo que eu já tenha lutado com aquela pessoa, que eu tenha ganho, mas eu sempre vou com esse pensamento que vai ser meu maior adversário, que eu tenho que me esforçar mais, que eu tenho que fazer uma boa luta. Não tem um adversário específico, até porque se tivesse não seria muito legal citar agora, né, por conta da pessoa. Mas é isso, todos os adversários do próximo evento, da próxima luta, sempre vai ser o maior adversário que eu vou enfrentar. Que isso aí? É isso. Relacionado ao seu projeto social. Creio que muitas pessoas têm curiosidade de como funciona. Então explica um pouco pra gente. Como nós moramos numa região onde a condição financeira da nossa sociedade é baixa, e se nós fôssemos analisar o quão custaria caro para uma família da nossa região pagar um treinamento para se transformar um cidadão comum, num atleta, num esportista, ninguém teria condições. Uma mensalidade para uma pessoa treinar hoje e fazer todo o seu preparo para uma competição soaria algo em torno de R$500, que não é realidade. Então, desde o começo, quando eu entrei para as artes marciais e não tinha no nosso município, eu sempre ia para outra cidade, 2, 3 vezes por semana, para treinar em outra cidade. E o gasto era bem alto. Então, eu comecei a treinar, com um mês de treinamento, eu já abri um local onde eu ensinava outras pessoas, sempre gratuitamente. No caso lá era meu sobrinho e um amigo. E eu vendo que outras pessoas se interessavam, eu abri um espaço público e desde então, há 12 anos atrás, eu mantenho esse local, em custo próprio, mas sempre possibilitando para um grupo de pessoas que queiram muito, porque também o preço a se pagar para uma pessoa que quer fazer um esporte a nível competitivo ou para nível profissional, o preço a se pagar é bem caro, porque é muito exigido. O projeto social, o meu projeto, ele não exige pagamento financeiro, mas também tem o pagamento que tem obrigações de estar lá todos os dias para fazer muitos treinos, porque o meu projeto, o objetivo dele é a formação do esportista, de um competidor ou até mesmo de um profissional. Eu não lido dentro do projeto com a prática de recreação, uma pessoa que quer única e exclusivamente aprender. Tem a parte paga da academia, a pessoa vai lá, paga e ela pode praticar ao nível que ela quiser. Mas o projeto social é para a formação de competidores, de esportistas e de atletas. Então, 12 anos, desde quando eu comecei, eu tenho um projeto social. Nunca recebemos nenhum tipo de valor financeiro do poder público e nem empresarial. É sempre mantido por mim e com a ajuda de amigos. E é para qualquer pessoa da sociedade que se interessar e queira conhecer um esporte a nível competitivo. O nosso objetivo realmente é a competição. É muito legal isso, porque tem muitas pessoas que não têm condições financeiras, você mesmo falou isso, então é uma oportunidade. Então, galera, chegamos aqui ao final do nosso podcast, nosso primeiro podcast e último. Então, eu quero agradecer a participação dos dois. Muito obrigada por ter aceitado. Convite. Sim. Vai estar sendo transmitido aí, né? Um público muito grande. Então, muito obrigada. E é isso. Now the world don't move to the